Queridos, nós estamos falando sobre 12 discípulos em crise. Quem aqui é discípulo do Senhor? Você é discípulo? Então você vai passar por crise. E às vezes você passa por crise e fica desesperado, né? Você não entende aquilo, mas faz parte, né? O pastor Bruno nos ensinou domingo passado que isso faz parte para que a gente deixe de ser e passe a ser. E o que o Senhor quer que você seja? O que o Senhor quer que você seja, que o pastor Bruno ensinou domingo passado? Ele quer que você seja servo, né? Você tem que servir. Quer ser vencedor? Quer ser o primeiro? Quer romper em todas as áreas da sua vida? Sirva. Sirva a todos. Sirva ao menor, que você será o primeiro. Amém? Você crê nisso, querido? Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí agora, que nós vamos continuar falando sobre esse tema. Em Mateus capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22 ao 28. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Vocês encontraram aí? Quem encontrou, diga amém. Amém, glória a Deus. Os irmãos vão colocar aqui também no painel. É o seguinte, o pastor nos ensinou que a crise não é crise financeira, não é crise externa, ela é uma crise interior, dentro de nós. Muitas das vezes só nós sabemos o que nós estamos passando, não é verdade? Ninguém consegue compreender. As pessoas às vezes olham e te julgam ainda, né? Nossa, por que ele é assim? O que está acontecendo? Mal sabe a crise que está passando dentro dessa pessoa. Mas essa crise é para que você cresça, para que você amadureça. Quem aqui gosta de assistir filme? Série, novela. Novela, não, a novela é do diabo. Mas a série, ela é uma novela, não é? Só que você assiste quantos capítulos que você quer. Não é assim? Vocês gostam de assistir? Todo filme, toda série, ela tem um mocinho e um vilão, não tem? De quem que vocês gostam mais? Do mocinho ou do vilão? Oi, gente, vocês estão aqui comigo? Pode falar. Mocinho ou vilão? Qual vocês gostam mais? Mocinho, né? Depende. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você enxerga Cristo como um mocinho ou como um vilão? Mocinho? É? Vamos ler esse versículo aqui, depois a gente volta a esse assunto. Vocês encontraram aí? Mateus 14, versículo 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada lá à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo o Senhor andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se é tu, manda ir contigo por cima das águas. Quem conhece esse capítulo? Esse capítulo é algo poderoso, né? Porque Pedro andou sobre as águas. Quem gostaria de andar sobre as águas, sentir a sensação disso? Quem já foi na piscina e ficou fingindo assim? Nossa, já pensou se eu conseguisse? Já fizeram isso? Ou só eu que sou bobo? Mas já cansei de ir na piscina e falar: nossa, já pensou se eu pisasse aqui e conseguisse andar? Né? Que poderoso. Então ela por si só, ela é uma mensagem que já nos impacta, porque é um milagre andar sobre as águas. Só que o que acontece? Jesus Cristo, que é o Salvador, que é o mocinho da nossa vida, ele passou aqui a ser um fantasma assustador. E isso aconteceu porque os discípulos estavam em crise. E quantas vezes você, quando está em crise, começa a ver o Senhor como um fantasma assustador? Quantas vezes o Senhor te pediu algo, porque foi Jesus que pediu para eles entrarem no barco e irem? Quantas vezes o Senhor te pediu algo, e depois que você obedeceu, você começou a ver Cristo como um fantasma assustador? Já parou para pensar? Quantas vezes você culpou o Senhor por coisas, vendo Ele como um fantasma assustador? Deixando de ver quem realmente Ele é? Então, na crise, os discípulos, eles fazem de Cristo deixar de ser um Salvador e se tornar um fantasma assustador. Se você está notando,
pode escrever: na crise dos discípulos, Cristo deixa de ser Salvador e se torna um fantasma assustador. E é isso que tem acontecido. Vou narrar um pouco a história. Então Jesus estava lá com a multidão, e aí ele começa a se despedir, e fala para os 12 discípulos: entra no barco e atravessa, vai lá para o outro lado. E eles obedecem, ok? Eles obedecem o que Jesus pediu. Jesus se retira e vai orar ao monte. Só para você anotar aí, caso você tenha curiosidade, o barco que os discípulos entraram representa a igreja. E o mar, ele representa o mundo. O que é engraçado, o que é curioso nisso? O barco que representa a igreja, quem é que é a igreja? A igreja é você ou é esse prédio? Você é a igreja? Então você é uma igreja que você está no mundo. Mas o mar, que é o mundo, não pode entrar no barco. Porque se entrar no barco, o que acontece? Ele afunda, naufraga. Está tudo perdido. Então nós estamos no mundo, mas o mundo não pode entrar em nós. Porque se a gente permitir isso, que o mundo entre em nós, nós vamos começar a afundar como Pedro afundou. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. E aí diz que eles entram no barco, obedecem a Jesus, e aí vem o quê? As ondas começam a bater forte no barco. Começa a vir um vento contrário, diz aqui a palavra de Deus. Um vento contrário. Esse vento contrário que está vindo ali contra os discípulos são as perseguições, são as decepções, o desprezo que você sofre, a resistência que nós temos. Quem aqui já sofreu perseguição da família? De amigos? Quem aqui já sofreu perseguição no seu trabalho? Nunca? Eu já e bastante. Quem aqui já foi desprezado? É ruim, não é? Que dor que é isso, não é? Fala, nossa, por que eu estou sendo desprezado? Deixa eu te contar uma coisa. Tudo que Jesus passou, você também vai passar. E Jesus, ele foi perseguido, não foi? Ele foi desprezado? Foi, né? Então nós vamos passar por isso também. E isso nos faz ficar em crise. Por que eu estou sendo desprezado? Logo eu, tão legal. Logo eu que ajudo tanta gente. Né? Por que eu estou sendo perseguido no meu trabalho? Eu que ajudo todo mundo. Eu que sou o primeiro da família quando precisa estar ali, quando eles precisam. E eles me perseguem. Faz parte de uma crise que o Senhor está te fazendo crescer. Ele está te fazendo deixar de ser para que você seja. Amém, queridos? Então isso era o vento que vinha ali sobre os discípulos. E se você é discípulo, esse vento vai vir sobre a sua vida. E você precisa identificar que é só uma crise. E que você vai vencer ela em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a gente leu esse versículo agora. Abra sua Bíblia aí em Salmos. Salmos 46. Salmos 46, versículo 1. Amém? Posso ler? Aqui, amém? Aqui diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas e não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. O que isso nos mostra? Olha só a diferença, a disparidade que tem do salmista falando sobre Cristo e dos discípulos falando sobre Cristo. O salmista está vendo o Senhor como o quê? Ele é o meu socorro, socorro bem presente. A hora que eu precisar, o Senhor vai estar ali. E quando os discípulos estavam em crise, precisando de ajuda, quem estava lá? Jesus, Cristo. Ele é o socorro bem presente. Mas ao invés de eles olharem com esses olhos, eles começaram a olhar como? Um fantasma. Algo que agravou o meu problema. Eu já estava sozinho sem meu líder, eles devem ter pensado. Eu estava lá, já sem a minha liderança, sozinho nós estávamos no barco. Vem essa tempestade, vem esse vento forte. Eles eram pescadores. Vocês lembram que os discípulos eram pescadores? Eles pescavam a vida inteira, eram experientes. Ou seja, o que estava acontecendo ali realmente era uma crise. Algo que eles nunca tinham passado. Porque se fosse algo tranquilo, eles já sabiam tirar de letra aquilo.
Então eles começaram a se alimentar daquilo. Nossa, estamos aqui, Jesus nos deixou aqui sozinho, esse vento forte, uma crise, não sabemos o que fazer, né? E agora me aparece um fantasma. Era só o que me faltava. Com tudo isso, ainda tem que ficar com medo, porque tem um fantasma aí, no mar, falando com a gente. Ou seja, né, olha a diferença. Então, Jesus deixa de ser o nosso Salvador, e você começa a ver ele como um agravador da sua situação. Isso nós não podemos deixar acontecer, queridos. Né? Então, eu quero mostrar para vocês nessa manhã o que faz com que Cristo se transforme em um fantasma na sua vida. Aí você fala, nossa, como pode, né, tratar Cristo como um fantasma? Eu, quando li, eu ficava, tá louco? Cristo como fantasma? Não faz sentido. Né? Vocês conseguem identificar Cristo como fantasma? Não tem lógica. Só que a gente, sem perceber, começa a ver o Senhor como um fantasma. Como alguém que nos colocou numa situação ruim. Isso não é verdade. Então, nós vamos falar, Cristo se torna um fantasma assustador quando, em meio à crise, nós nos distanciamos dele. Alguém aqui já se distanciou do Senhor? É muito ruim. É a pior experiência que tem. Porque você se sente, parece que você nunca mais vai poder viver aquilo de novo. Não é verdade? Quando eu fiz 18 anos, eu sempre fui criado na igreja e sempre envolvido com as coisas de Deus. Mas quando eu fiz 18 anos, as amizades do mundo me conquistaram. E eu comecei a ver que a igreja só me reprimia, só falava duro comigo, né? E comecei a ver Cristo como um fantasma. O que eu fiz? Me distanciei. Comecei a dar razão para aqueles pensamentos, para aqueles sentimentos, e aí foi onde eu me perdi totalmente. Aí foi onde eu comecei a conhecer tudo que não presta. Ou seja, a minha situação ela foi se agravando. Então, uma crise que era para me fortalecer e me fazer crescer, acabou me destruindo, porque eu não consegui reconhecer que Cristo era o meu Salvador. Eu não consegui olhar para o Senhor e ver que Ele ia me tirar daquela situação que eu estava vivendo. Eu preferi o quê? Me distanciar. E aí você fala assim, mas foi Jesus que mandou os discípulos irem, não foi? Então não foi eles que quiseram. Mas lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 2 diz assim: E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei, e assim farei a Betel. E assim foram a Betel. No capítulo 4 diz de novo, Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. No versículo 6, a mesma coisa. Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. O que acontece? Quando Jesus pede para os discípulos, vai para o barco e atravessa para o outro lado. O que os discípulos poderiam ter feito? Ah não, Jesus, a gente já foi pescador, eu estou vendo o tempo aqui e hoje vai dar problema. Sem o Senhor nós não vamos. Deixa eu ir orar junto com você. Eles não podiam ter feito isso? Não é? Eles poderiam ter falado, não, Jesus, sem você nós não vamos. Porque aqui foi isso que fez Eliseu e Elias. Né? E tanto é que Eliseu sempre ficou com Elias e todo mundo sabe que ele ganhou o manto e a porção dobrada do que Elias tinha. Não é verdade? Porque ele insistiu, não vou sozinho, eu vou ficar com você. E os discípulos poderiam ter feito isso. Mas também tem os discípulos que falam assim, ai, graças a Deus, nossa, já pensou se Jesus pede para a gente orar com ele no monte? Ai, não. Ora demais, é muito tempo. Né? Quantas vezes o pastor fala, preciso que você... Darcy, preciso que você pregue. Ai, meu Deus, logo eu. Renan, preciso que você pregue. Ai, pastor, mas não é melhor o Lucas? Né? O que a gente faz? Às vezes a gente se sente aliviado. Ufa, é melhor a gente ir para o barco e lá o que o Senhor está mandando mesmo. Né? Porque já pensou ter que ficar orando no monte? Então, às vezes o que parece ser um alívio para você, né, vai se tornar uma crise. E se você não tomar cuidado, essa crise, em vez de fazer crescer, pode te derrubar. Amém, queridos? E foi o que os discípulos fizeram. Eles poderiam ter escolhido ficar ali perto do Senhor, mas eles preferiram se distanciar. Então, o que faz a gente ver o Senhor como um fantasma, às vezes, é a distância que nós estamos dele. Né? Às vezes nós estamos tão distantes que não conseguimos reconhecer que é Cristo. Cristo está te ensinando, está falando, está te mostrando, mas está tão distante que você não reconhece que é Ele.
você acha que é coisas do inimigo, você acha que é algo para te derrubar, né? Mas não, é o Senhor cuidando de você. Vocês creem nisso, queridos? Amém? Glória a Deus. Uma coisa que nos afasta, que nos distancia do Senhor, é o pecado. Quando nós pecamos, isso nos faz muito distante de Deus. E não é por causa do Senhor, e sim por causa de nós mesmos. Você já viu alguém que peca, correr, dobrar o joelho e orar? Acabou de roubar, acabou de mentir, acabou de xingar a esposa. Você viu a pessoa correr, se jogar no chão e falar, Senhor, me perdoa. O que acontece? Ela, o Senhor nem vai me ouvir. Poxa, pisei na bola. Nossa, feri meu irmão. Rapaz, magoei meu amigo. Né? Xinguei minha esposa. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Aí o que você faz? Não vou nem orar, porque o Senhor nem vai me ouvir mesmo. Olha o que eu fiz. Acabei de roubar. Acabei de pecar. Se eu for orar, o Senhor não vai nem me ouvir. O que você faz? Se distancia. Nós temos um exemplo de duas mulheres. Uma que nos mostra o que nós devemos fazer e a outra é o que normalmente a nossa carne tende a fazer. A primeira é Eva. Lá em Gênesis diz que viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Ou seja, isso é o instinto carnal. A nossa carne, toda vez que a gente errar, toda vez que a gente pecar, o que a gente quer? Se esconder. A gente não quer que ninguém saiba, né? A gente não quer que o Senhor... Aí o Senhor ouve, o Senhor vem e te chama, né? O Senhor começa, meu filho, cadê você? O que está acontecendo? E você fala, não quero nem ouvir. Se esconde com vergonha, né? Isso é o que a nossa carne tende a fazer. Mas nós que somos discípulos, o que nós devemos fazer quando nós pecamos? Quando nós traímos alguém? Qual é a nossa atitude? Nós queremos nos esconder, mas o Senhor nos mostra que assim como o pecado distancia, o arrependimento nos aproxima. Assim como o pecado, quando você peca, te faz querer ficar longe das coisas do Senhor, né? A gente vê muito com os adolescentes e com os jovens, principalmente em São Paulo. Quando um jovem estava mal e tinha pecado, você podia ver, chegava na igreja, ele estava lá no último banco, lá no cantinho, quietinho, não queria falar com ninguém, ou seja, queria se esconder, não queria que ninguém descobrisse o que tinha acontecido. Não é verdade? Então, da mesma forma que o pecado te distancia do Senhor, o arrependimento te aproxima. Por isso que quando você pecar, quando eu pecar, nós temos que correr para o Senhor. Mas, Renan, parece que eu sou sem vergonha, acabei de errar, já vou lá... meu amigo, quanto mais rápido pedir perdão, menos consequência. Porque quanto mais vai virando aquilo, maior fica o problema. E às vezes fica irreversível, porque você não resolve. Então, o arrependimento nos aproxima do Senhor. E aí nós temos outra mulher que nos dá um exemplo bom, que está lá em João 8. Diz assim, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. O que aconteceu? Diferente do que nós queremos, que é nos esconder quando nós falhamos, essa mulher ela foi exposta. Ela foi exposta diante de todo mundo. É como se trouxesse alguém aqui que estivesse adulterando em pecado e colocasse aqui na frente, com todos vocês aqui na frente, né? Ela foi totalmente exposta. Mas em Salmos diz que o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado.
E um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Aquela mulher, ela tinha um coração quebrantado. Ela tinha um coração contrito, né? E o Senhor não consegue desprezar uma pessoa assim. Uma pessoa que se arrepende, que reconhece as suas falhas, seus pecados, Deus não consegue rejeitar e desprezar ela, né? Agora, o orgulhoso, o Senhor resiste. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Então, meu amigo, quando falhar, quando tiver um pecado, algo que está te fazendo se esconder, lembre-se disso. Precisa correr para o Senhor, porque o Senhor ama aqueles que se arrependem e são quebrantados de coração. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que faz com que o Senhor seja um fantasma assustador na nossa vida quando nós estamos em crise é não reconhecermos a voz dele, né? Você sabe que quando a gente não reconhece a voz de alguém é porque nós não somos familiarizados com essa pessoa, né? Quando nós somos familiarizados, a gente pode ver de longe. Posso ver de longe o Lucas vindo andando, que eu sei que é ele, porque eu já conheço o jeito que ele anda, né? Posso ouvir de longe uma risada do Diego, porque eu conheço a risada dele. Mas quando nós não somos familiarizados com isso, a gente não conhece. O que aconteceu com os discípulos? Jesus falou com eles ali. Calma, eu não sou um fantasma, não tenha medo. E mesmo assim, eles não reconheceram a voz. Lá onde eu estou trabalhando, eu tenho uma menina que quando ela vai fechar o caixa... Alguém já trabalhou de caixa aqui? Quando ela vai fechar o caixa, ela entra em crise. Ela fica desesperada, porque dá muito erro no caixa dela ali, né? E ela fica desesperada ali, ela entra em crise. Eu estava estudando essa palavra e eu vi nela a crise, né? Aí a gente vê ela em crise ali e a gente chega para ajudar. Olha só, ela está em crise, você chega para ajudar. Oi, precisa de ajuda? Ela fica tão em crise que ela não ouve nada do que a gente fala. Aí você fica, olha, soma primeiro os cartões, olha, anota aqui para você não se perder. Ela nem ouve. Ela não está nem aí. Por quê? A crise é tão grande que ela esquece que tem pessoas ali para querer ajudar ela, né? E é exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam em crises, com medo, desesperados, e o Senhor chega para ajudar e eles não reconhecem que aquilo era uma ajuda. Eles acham, nossa, ainda chega um fantasma para piorar toda a situação que nós estamos vivendo, né? Então nós precisamos tomar cuidado. O Senhor é o socorro bem presente. Repete, o Senhor é o socorro bem presente. A hora que você mais precisar, meu irmão, a hora que você mais precisa, pensa aí a hora que você mais precisa de ajuda. O Senhor está ali. Mas como você tem visto Ele? Como você tem enxergado o Senhor? Você crê que Ele vai te salvar dessa situação? Você vê que Ele vai te ajudar nessa situação financeira que você está vivendo? Você crê que Ele vai te ajudar nessa situação que você acha que não tem solução? Crê, porque Ele está aí para te ajudar. Mas tudo depende de como você tem visto Ele. Ele tem sido um agravante para a sua situação ou ele tem sido um salvador para a sua situação? Eu quero te dizer que Ele é salvador. Mas como você tem visto Ele? Para pensar. A Bíblia diz que quando os discípulos se apavoraram, logo Jesus, ele fala, olha, calma. Né? Ele diz, tem de bom ânimo. Sou eu, não tenha medo. Né? Mas em João diz... João 10, 26 diz assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Muitas vezes você tem anos e anos, como líder, como cristão, vindo à igreja domingo após domingo, mas muitas das vezes você não consegue reconhecer a voz do Senhor. Isso é um agravante. Isso tem que gerar crise em você. Porque quando nós estamos em crise, nós buscamos ajuda. Nós buscamos um Salvador. Se está tudo bem, não, eu vou na igreja todo domingo, eu não falto na célula, eu sou um líder abençoado, tudo o que precisam eu estou ali. Ou seja, aí o Senhor está ali para te ajudar e você está vendo o quê? Está vendo? Eu larguei tudo que eu tinha para estar aqui e olha o que eu estou vivendo. Jesus mandou eu sair da onde eu estava para vir para cá e olha o que eu estou passando. Ele deixa de ser meu Salvador, ele passa a ser um fantasma. Então, tudo que nós passamos é para o teu crescimento. É uma crise que vai te fazer deixar de ser para que você seja o que o Senhor quer que você seja. Você quer ser o que o Senhor quer que você seja? Mas quer mesmo? Então faz assim, eu quero. Então esteja disposto a passar por crises. Não é fácil passar por crise. Se os discípulos que eram pescadores estavam cansados de passar por aquela situação, ficaram com medo, não sabiam o que fazer, muitas das vezes somos nós.
Nós estamos passando por coisas que nós não sabemos o que fazer. É uma crise, mas o Senhor está ali. Amém? Ele está ali sempre pronto para nos ajudar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, você precisa buscar ter familiaridade com o Senhor Jesus, né? Tem gente que acha, eu já conheci Jesus, eu me batizei, passei pelo encontro, vou na célula, vou na igreja, está tudo certo, eu estou salvo. Beleza. Mas a Bíblia diz que nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor, né? O Senhor tem muito mais para te dar, o Senhor tem muito mais para te ensinar. Então, prossiga em conhecer ao Senhor. Queira conhecer o modo que o Senhor fala, né? O jeito que Ele é na tua vida. Porque quando Ele estiver ali, você jamais vai confundir Ele com um fantasma. Glória a Deus? Amém. Outra coisa que nos faz, em momentos de crise, ver o Senhor como um fantasma assustador. Que é a gente ter que ver, né? Tem que ter a prova para poder crer. Quem que é esse? Você lembra o discípulo que tinha que ver para crer? Quem que era? Tomé, né? Eles precisavam ver para crer. Como os discípulos não reconheceram que era Jesus ali, eles pedem uma prova. Na verdade, ali nós tínhamos 12 discípulos, né? Tinha 10 que ficaram com medo escondido, que são os famosos tímidos. Eles ficaram com medo, mas ficaram lá dentro do barquinho. Tinha Tomé, que ficou lá, não, se é Jesus mesmo, eu preciso ver. Deixa eu ver se Pedro vai andar nessa água mesmo aí, igual ele está falando. Eu preciso ver para crer. Não, se eu não ver, tudo, não vou dar nem ouvido para o que está falando. Eu preciso ver para crer. E tinha Pedro. Pedro que ele tinha fé. Quem aqui tem fé? Tem fé? Foi por isso que ele andou sobre as águas. Porque ele tinha fé. A visão dos discípulos podia falar, nossa, mas Pedro, né? Nós aqui tudo com medo, ele ainda quer enfrentar um fantasma. Não, ele tinha fé. Ele não reconheceu, mas ele falou assim, eu vou ver se é isso mesmo. Eu vou lá. Não, se é o Senhor mesmo, então que eu ande sobre as águas. E pela fé que ele tinha, ele começou a dar os primeiros passos. Né? E o que acontece? Como a gente quer provas para poder crer, a gente começa a vir na igreja atrás de revelações. A gente começa a vir na igreja tratar a Bíblia, que é uma verdade, como bola de cristal. Deixa eu ver o que vai acontecer na minha vida, que o Senhor vai... nessa situação que eu estou vivendo. Né? Começa a fazer jejuns sem propósito nenhum, só para realizar uma vontade própria. Né? E aí gosta da profetada que fala, né? Eis que te digo, e quer que fale tudo o que você tem que fazer, tudo o que você é, para que você passe a crer em Jesus. Tudo isso que nós temos, né, que são dons de revelação, dons da palavra, é uma bênção, nos faz crescer. Mas é muito melhor se relacionar com o Senhor. É muito melhor ouvir da própria boca do Senhor o que Ele tem para você. Não existe revelação mais poderosa do que você sozinho no seu quarto e ouvir o Senhor falar com você. Né? Não existe coisa melhor do que isso. Mas as pessoas querem menos relacionamento, mais distância e coisas mais fáceis. Né? Muito mais fácil alguém chegar e falar assim, Renan, o Senhor me mostrou que você vai ser rico, que você vai prosperar, que você não sei o quê. E aí eu fico, nossa, legal, é isso mesmo, eu quero isso mesmo. Né? Então temos que tomar cuidado. Nós não precisamos ver nada para crer. Nós não somos um povo que ficamos com o que nós vemos. Nós ficamos com a verdade, com a palavra de Deus. Pode estar uma tempestade, pode estar as ondas vindo com tudo, vento contrário, posso estar sendo desprezado, posso estar sendo perseguido, mas eu sei o que o Senhor tem para a minha vida, eu não fico com nada disso. Eu sei que o Senhor tem verdades para mim, o Senhor me deu revelação da promessa que Ele tem na minha vida. Então, não me preocupo com o que está acontecendo. E aí, a crise, ela passa a fazer você crescer. Então, quando você consegue passar por uma crise, você cresce diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Tudo isso são experiências, mas o que muda a nossa realidade é reconhecer a voz do Senhor. Nós precisamos gastar tempo, investir tempo para reconhecer a voz do Senhor. Porque quando o Senhor te dá uma direção e você obedece, você rompe. Você consegue vencer qualquer crise que vier sobre a tua vida. Amém, queridos? Quando nós estávamos vindo para Araucária, eu lembro que o Senhor deu uma palavra para mim e para minha esposa, de deixarmos o que nós tínhamos para estar aqui. O Senhor falou. Ele falou diretamente para nós. Mas o que nós tratamos Deus? Como um fantasma. Ah, é o Senhor mesmo?
É o Senhor mesmo que está mandando eu largar tudo que eu tenho aqui para ir para lá? Então eu quero uma prova. Aí comecei. Primeira prova que eu lembro que eu pedi foi sobre o meu trabalho. Se é para eu ir, que eles aceitem a me mandar embora. E aí o Senhor misericordioso, fui lá, conversei do projeto, mandaram embora. Depois eu falei assim, eu sou filho único. Tem alguém que é filho único aqui? Filho único, né, Darcy? O papai e a mamãe, nossa, não quer que saia debaixo da asa de jeito nenhum. E minha mãe é terrível, né? É aquela generalzona. Eu falei, quando eu falar isso para minha mãe, ela vai enlouquecer. Ela não vai deixar eu vir. Eu, com 29 anos, pensando na minha mãe não deixar eu vir, né? Que lindo. Mas eu falei, nossa, ela vai enlouquecer, ela vai acabar com tudo. E quando eu falei para minha mãe, ela, toda serena, que ela não é isso de jeito nenhum, falou assim, eu vejo que é de Deus. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é um fantasma, é o Senhor mesmo. Eu falei, Jesus, e agora? Aí a terceira coisa, eu falei, beleza, eu largo meu emprego, minha mãe, que só tem eu, tá tranquila. Tá, eu vou comer, vou morar, vou fazer... Como é que eu vou viver lá naquela cidade? Como é que eu vou fazer? Mais uma prova eu pedi para o Senhor. E aí o que acontece? Porque eu via ele como um fantasma. Será que ele está falando comigo mesmo? Não reconhecia a voz dele. Né? E aí eu saí, eu lembro que o pastor Bruno ligou e falou, vamos comer comida japonesa. Falei, vamos. E ali eles proporam que eu fosse morar junto com eles e que eu trabalharia junto com a equipe do seminário. Falei, agora não tem mais para onde escorrer. Agora eu reconheço que é a voz do Senhor. Mas olha quantas vezes o Senhor teve que provar. Não existe isso. Né? Não precisa isso na nossa vida. E eu lembro que eu ia morar o Lucas e a Andresa, eu e a Dani, lá onde as meninas dormem lá. Já pensou que lindo? E aí, quando a gente reconhece que é a voz do Senhor, o Senhor tem muito mais. Né? A gente nem precisou morar lá, a gente já conseguiu um emprego rápido, foi tudo uma bênção. Mas por quê? O Senhor deixou de ser fantasma. Eu comecei a me relacionar mais com Ele, a entender quem Ele era. Ele era o meu Salvador. Ele queria que essa crise que eu estava passando para vir para cá me fizesse crescer, amadurecer. E como eu cresci nessa cidade, irmãos? Só porque eu decidi a ouvir a voz correta, a voz do Senhor. A identificar que era o meu Salvador que estava falando comigo. Glória a Deus. Amém, queridos? Queria convidar vocês a ficarem de pé aqui comigo.